Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Pequeno Rebanho Pensa. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos hoje falar dois assuntos de Marcos 4. Marcos, então, a maioria dos assuntos são semelhantes ao de Mateus, e nós estamos aqui separando por cada capítulo alguns assuntos, mesmo que tenham sido tratados já em Mateus, nós vamos voltar a tratar porque eu creio que seja de importância e assuntos que muitas vezes geram polêmicas, né? E apenas dois assuntos hoje, tá bom? Mas antes de entrarmos em Marcos 4, eu gostaria de fazer aqui um comentário a respeito da brevidade da vida do ser humano. Não era assim. Deus, quando fez o homem, ele deu ali a ele um presente, né? Por isso que se fala do Jardim do Éden, onde havia ali a planta, a árvore da vida, não é verdade? Então, significa que o homem nasceu, foi criado para ser eterno, não é? E tudo isso se perdeu quando Adão cometeu então a alta traição, entregando ali para o diabo aquilo que Deus lhe tinha dado, né? As riquezas, o controle da terra. Não é assim? Muito bem. E o homem então perdeu a eternidade aqui, a vida eterna. O homem se desligou de Deus, do seu Criador. E nós vemos o quê? Que a Bíblia fala da longevidade, né, dos homens. Os homens chegaram a viver até mais de 900 anos. E essa longevidade foi decaindo. Por que foi decaindo? Aqui Deus mostra que quanto mais o homem se afasta do seu Criador, menos vida ele tem. Então, quando nós lemos em Gênesis a longevidade, né? 400, 500, 600, 700 anos, chegando até 900. Muitos dizem que não eram anos, era apenas, sei lá, que eles entendem. Tem alguém de plantão para tentar desmerecer as escrituras, né? Criando narrativas mirabolantes, ou quando não, tentando desacreditar a palavra. Não era bem isso que queria dizer, porque tem, né? Pela fé, nós cremos que o que está escrito é o que está escrito. E é isso, ponto. Então, mais uma vez, o homem perdeu, então, a longevidade. E sem contar a fragilidade da vida humana, né? Se você comparar com com criaturas que o Senhor fez, nós vamos ver que o homem é muito mais frágil, né? Embora seja dessa forma, o Senhor, no seu infinito amor para com o homem, ele então resolveu solucionar esse problema do homem estar afastado dele. Então, Deus criou um preço, né, para que o homem fosse religado com ele novamente. E ele mesmo pagou esse preço por nós. Jesus pagou o preço por nós. Por isso que Jesus disse que só há vida através dele. Só há salvação através de Jesus. Porque foi ele quem pagou o preço da separação, né, do pecado que causou a separação do homem do seu Criador. Muito bem. Então, toda vez que acontece algo de vulto que mexe conosco, com perda de vidas, né? Muitas vidas assim simultaneamente, guerras, terremotos, acidentes, o ser humano acaba dando uma acordada, pelo menos por um breve período de tempo, de que ele é muito frágil. E muitos são levados então a perguntar ou a se interessar pela existência de Deus. E esse é o problema. Muitas vezes, nessa ânsia de encontrar Deus, as pessoas acabam querendo achá-lo na religião, na religiosidade. Não tem jeito
Jesus não está lá, né? Jesus está onde se prega o Evangelho. Jesus está na simplicidade, né? Jesus é amor. Então, se você quiser conhecer Jesus, fale com Ele. Peça a Ele para que Ele se mostre a você, né? Se você sabe ler, arranje uma Bíblia e comece a ler. Peça para que Deus te dirija no entendimento. Não vá só com a sua cultura, né? Que não vai dar certo. A Bíblia, ela se entende com a ajuda do Criador. Tá bom? Como é que você está, né? Nesses últimos dias, teu relacionamento com Deus, teu relacionamento com Jesus, como está? Então, não deixe nada abalar o teu relacionamento com Deus, não deixe. Ore, porque o próprio Deus, Ele cuida do nosso relacionamento com Deus. Nós somos frágeis, pecamos, erramos, pensamos coisas que não devem. As pessoas tentam nos influenciar, as situações, né? Muitas vezes problemas, seja financeiro, saúde, moradia, viagens. Isso faz com que nós se desapercebamos de Deus. Mas Deus sempre dá um jeito de nos chamar para falar com Ele, para lembrarmos que Ele está conosco. Amém? Muito bem, então o primeiro assunto abordado foi a parábola do semeador, lá em Marcos, né? Então, a partir do versículo 10 de Marcos 4, Jesus começa a explicar para os discípulos em particular o significado ali da parábola, que ele conta que o semeador saiu para semear e as sementes foram caídas em terrenos diferentes. E apenas um tipo de terreno conseguiu germinar as sementes de forma que elas cresceram e deram frutos, né? E os discípulos não tinham entendido daquilo a princípio, então Jesus explicou no particular para eles, e dizendo então que Jesus diz que uma parte da semente caiu na beira do caminho. Então ele disse que isso significa que são as pessoas que ouvem a palavra, ouvem o Evangelho. Qual é o Evangelho? Jesus pagou o preço pelo seu pecado. Porque você estava atrelado ao pecado lá de Gênesis, e não importa o que você faça, você não consegue se desvencilhar desse pecado, a não ser quando você crê em Jesus Cristo, recebe, ou seja, aceita o sacrifício dele para você e você se entrega a Ele, entregando sua vida a Ele. Só esse é o único meio de nos livrarmos do pecado, de termos o pecado lá de Gênesis, que muitos chamam de o pecado original. É o único meio que nós temos de ser perdoados desse pecado. E dos demais pecados, é claro. Então, esse é o Evangelho que foi pregado. Então, quando nós pregamos esse Evangelho, algumas pessoas ouvem, então são aquelas que a semente que caiu à beira do caminho simboliza. Jesus disse então o quê? Que as pessoas ouvem de bom grado, mas eles gostam da palavra, e quando sai da presença do pregador, o diabo vem e rouba a palavra que foi ali colocada na mente daquela pessoa. E ela então continua a sua vida, até que outra pessoa pregue para ela. Outra tipo de semente que também Jesus explicou aqui, a semente que caiu entre os espinhos, entre as pedras. Então são aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, gostam, né? Mas não tem raiz. Tem coisas na vida dessa pessoa ainda que fazem frente ao Evangelho. Então, quando acontece alguma coisa, então ela está ali, ouviu o Evangelho, começou a frequentar a igreja, mas as influências
da escola, do seu trabalho, às vezes da família, os problemas, a angústia, tomam lugar da palavra no coração dessa pessoa, na mente dessa pessoa, e ela também deixa de lado. Um outro tipo de semente que Jesus fala são aquelas que caem entre os espinhos. E nós vemos as pessoas que ouvem a palavra, também gostam muito da palavra, mas quando elas ouvem que o Evangelho, a Bíblia, vai torná-la rica, vai torná-la próspera, vai fazer no sentido de poder, vai fazer com que ela nunca mais fique doente, ela ama essa palavra, aí ela continua ali. Mas não é assim. Quando ela começa a ler a palavra, e a palavra de Deus diz que a nossa fé é somente em Jesus Cristo, e que quando buscamos as demais coisas, buscamos Jesus e a sua justiça, a palavra de Deus, as demais coisas não são acrescentadas, que o nosso reino, nossa pátria não é deste mundo, mas o mundo celestial, é o reino de Deus, não é? Os cuidados deste mundo, então são as riquezas, o poder e essas outras demais coisas que o Evangelho da prosperidade quer dar, né? Não dá, né? Quer dar, ou fala que dá. E quando ela se depara com o verdadeiro Evangelho, ela também não quer saber. Ou seja, como Jesus disse, que as riquezas e as demais ambições sufocam a palavra de Deus, sufocam o Evangelho. E essa pessoa, então, deixa de lado o Evangelho. Na minha opinião, esses 3 tipos de pessoas, elas ouvem o Evangelho, mas não creem. Elas não creem, né? Esse é um tipo de pessoas, dentro dessas 3 sementes aí. E o outro é aquelas que creem, mas não entregam a vida para Jesus. Só creem. E só crer nós já sabemos, Jesus mesmo disse que só crer não basta, porque o diabo crê também e o diabo não vai para o céu, não é? Então, mas Jesus fala também do terceiro tipo de pessoas, ou seja, mente, alma, né? Que recebe o Evangelho, são aquelas que abraçam o Evangelho, creem em Jesus e se entregam a Ele. Essa significa a semente caiu na boa terra, que de uma só semente ela dá 100 frutos. Tá bom? E como é que você se enquadra onde aí? Você se enquadra na pessoa que ouviu o Evangelho, entendeu que Jesus é o único que pode perdoar o pecado e os pecados, e se entregou a Ele? Ou você apenas ouviu a palavra, não creu, ouviu a palavra, creu, mas não se entregou a Jesus? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Entregar a vida para Jesus não significa ir para a igreja física, né? A placa não significa isso. No meu entendimento, quando você entrega a vida para Jesus, Ele vai preparar um local para você cultuá-lo, para você praticar o amor, né? Eu entendo assim, porque aconteceu conosco. Mas muitos confundem entregar a vida para Jesus, depois que creu nele, no sacrifício dele e nele, significa ir para a igreja. E aí já tem um obstáculo pronto. Eu não gosto de igreja, não gosto de pastor, não gosto de presbítero, não gosto dessas coisas. Então, entregar a vida para Jesus não é ir para a igreja, tá bom? É você alcançar a salvação em Cristo Jesus. Você entra para a igreja de Jesus, que não tem placa, tá bom? Se tiver dúvida, por favor, deixa aí o seu comentário. Se você gostar do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, né? Nós precisamos que você se inscreva no canal, deixe o seu like e faça um comentário. E, claro, divulgue esse vídeo aí na família, nos seus amigos, se você gostar. O segundo assunto é Jesus acalma a tempestade. Claro que você já ouviu, né, que os discípulos estavam no barco, né, com Jesus,
E Jesus estava descansando. Ele tinha pregado o Evangelho. Aqui mostra, essa passagem mostra a humanidade de Jesus. Jesus, sendo Deus, se fez carne e habitou entre nós. Aqui esse versículo mostra que Jesus pregou ali o dia inteiro, pela manhã, tarde toda. Quando ele entrou no barco, ele foi descansar. Então mostra aqui a humanidade de Jesus. E aconteceu o quê? Uma tempestade no meio do lago ali. É um lago, né? E as ondas ficaram grandes, estava para realmente afundar o barco. Nós vemos que essa tempestade não foi Deus que mandou. Porque Jesus, quando acordado, ele vai e ele repreende o vento e as ondas. Né? A tempestade, Jesus repreende. Se fosse Deus que tivesse mandado, Jesus não iria repreender. Então, muitas vezes na vida do cristão, acontecem tempestades e ventos que não é Deus operando, e sim o adversário. Se não é Deus, é o adversário das nossas almas, né? E não tem o que fazer. O único que pode acalmar a tempestade, ou seja, acabar com a tempestade e falar para que o vento pare, e você pode ver o que significa tempestade na sua vida, o vento na sua vida, mas o único que pode pará-los é Jesus Cristo. Você tem que ir até Ele, tem que ir até Ele. O mundo está no caos, o mundo passa passando por tempestades e ventos, entenda? Porque não recorre a Jesus, não recorre a Jesus. E o mundo está cada vez pior, e as coisas vão piorar, porque não recorrem a Jesus. Se recorrer a Ele, Ele acalma a tempestade, Ele faz o vento parar. Tudo bem? Espero que você tenha entendido, e espero muito mesmo que você, no teu entendimento, você ache um tempinho para deixar o seu like, se inscrever no canal. Eu não me apresentei no começo, mas vou me apresentar agora. Eu sou o pastor José Carlos, da Igreja da Vida, que fica ali no Jaguaré, na Avenida General MacArthur 380. Os nossos cultos presenciais são aos domingos, às 10 horas da manhã. Espero você lá para lhe dar um abraço, para nós cultuarmos a Jesus Cristo juntos, ok? Antes de encerrar, vou fazer uma oração por você e sua casa. Senhor Jesus amado, na Tua presença estamos pela Tua misericórdia. Eu te creio que o Senhor preparou esse momento para estarmos orando por essa pessoa que está assistindo esse vídeo neste momento. Na Tua infinita misericórdia e amor, Senhor, que o Senhor venha acalmar o vento, que o Senhor venha fazer com que essa tempestade desapareça da vida dessa pessoa e dessa casa, desse lar. Ajuda, Santo Deus, eu te peço e te agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Grande abraço, até o próximo vídeo.